Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e neste vídeo vamos resolver exercícios de exame relacionados com circuitos elétricos. E a nossa primeira questão é do exame da primeira fase de 2020 e diz o seguinte: na figura 5 está representado um circuito elétrico com um gerador de força eletromotriz de 9,20 V e resistência interna de 2,0 ohm. Um voltímetro ligado nos terminais do gerador. Dois condutores A e B de resistências elétricas RDA e RB, sendo RDA 3 vezes RB. Determina a potência dissipada no condutor A quando o voltímetro marca 8,74 V. Explicita o seu raciocínio, indicando todos os cálculos efetuados. Então, em primeiro lugar, vamos lá ver que informações é que nós podemos obter a partir do enunciado. Então, temos o seguinte: temos que a nossa força eletromotriz é 9,20 V. Depois, a resistência interna do nosso gerador é 2,0 ohm. E a diferença potencial aos extremos do nosso gerador quando o circuito está fechado são os tais 8,74 V. Isto são tudo informações respeitantes ao nosso gerador. Agora, temos a informação adicional em relação às nossas resistências. Temos aqui uma resistência RA que é 3 vezes maior que a resistência RB. E o objetivo do exercício é saber que potência é que está a ser debitada desta resistência A. Isto é o nosso objetivo. Como é que nós lá chegamos? Então, que fórmulas é que nós precisamos? Vamos tentar fazer isto, obviamente, fazendo o mínimo de cálculos possível para demorar menos tempo. E temos à nossa disposição, basicamente, as fórmulas. A potência é igual à diferença de potencial multiplicado pela intensidade da corrente, ou em alternativa, talvez, potência é igual à resistência a multiplicar pelo quadrado da intensidade da corrente. Neste caso, atenção que neste circuito a intensidade da corrente vai ser diferente. Temos aqui uma intensidade que sai aqui do nosso gerador e depois temos aqui duas intensidades diferentes, uma para a resistência A e outra para a resistência B. Portanto, a potência dissipada pelo condutor A, a diferença potencial aos extremos de A, que é a mesma que B, vá lá, pelo menos aí não temos aí muitos problemas, a multiplicar pela intensidade em A. Aqui temos a resistência em A e a intensidade da corrente em A. Portanto, aqui temos que calcular duas coisas: a intensidade da corrente, que nós não temos, e a resistência. Aqui só temos que calcular a intensidade, porque a diferença de potencial é a mesma que aos extremos da nossa pilha, que é 8,74 V. Isto porque, portanto, uma vez que a corrente vai se dividir, mas a diferença de potencial é a mesma. Então, sim, basicamente nós vamos calcular uma intensidade da corrente que está a sair, ou então a entrar no outro lado no gerador, que é a corrente do circuito principal, que depois nós vamos dizer que é igual à corrente que atravessa o troço A, portanto, a corrente que atravessa o condutor A, mais a intensidade que atravessa o condutor B. Ora, esta aqui é calculada precisamente através destes dados aqui do gerador, através da equação característica do gerador. Ou seja, diz que a diferença de potencial é igual à força eletromotriz menos a intensidade da corrente vezes a resistência interna. E agora é só substituir e ir buscar precisamente isto aqui, que é este elemento. Ora, para 8,74 por aqui é igual a força eletromotriz 9,20 menos a intensidade da corrente vezes 2,0 ohm. Bom, isto passa então para aqui, 8,74 menos 9,20 é igual a menos 2,0 e portanto I é igual a 8,74 menos 9,20 a dividir por menos 2,0. Ora bom, daqui sai-me então que a intensidade da corrente é 0,23 ampere. E aquilo que nós já temos aqui é um esquema simplificado do circuito que nós tínhamos há pouco. Ou seja, já tirei daqui o interruptor, o voltímetro já mediu a diferença de potencial aos extremos do nosso gerador com o circuito fechado e, portanto, já não preciso do voltímetro para nada. Está aqui o mais simples possível. Agora tenho o quê? Tenho aqui esta diferença de potencial aqui aos extremos deste gerador. E eu sei que esta corrente está a sair daqui. Sai daqui, aqui também tem a mesma intensidade, aqui tem a mesma intensidade e quando chega aqui este nó vai bifurcar e vamos ter aqui uma corrente IA e uma corrente que eu vou chamar IB. Eu sei que a intensidade total da corrente há de ser igual à soma destas duas, pois elas voltam a juntar-se aqui e depois temos aqui outra vez a mesma intensidade da corrente I, que
e entra outra vez aqui no nosso gerador. Portanto, a corrente conserva-se, né? O que é que eu sei também mais? Sei que quando nós temos aqui dois componentes em paralelo, como é o caso, a diferença de potencial ao assistirmos deste componente aqui, esta diferença de potencial é a mesma que a diferença de potencial aos termos do nosso gerador, porque a minha corrente, ou quando chega aqui, vai bifurcar-se e passa por aqui, passa por um único consumidor de energia e depois volta aqui a entrar no nosso circuito. Portanto, esta diferença de potencial aqui tem que ser igual às energias, às diferenças de potencial, todas somadas daqui desta parte do circuito, portanto é só isto. Ou então, uma outra parte da corrente passa por aqui, atravessa este consumidor de energia B e só. E depois volta aqui, chega aqui, vai se unir até com outra intensidade da corrente e entra novamente no nosso gerador. Portanto, da perspectiva da corrente que passa por aqui, ela também só passou por um único consumidor de energia. Portanto, a diferença de potencial aqui tem que ser igual à diferença de potencial aos termos do nosso gerador. Muito bom. Agora, o que é que nós temos? Vamos lá ver a nossa estratégia geral. Nós estávamos a calcular, queríamos calcular a potência dissipada por A e nós sabemos que isso é igual à diferença de potencial vezes a intensidade. A diferença de potencial é este U, por sua vez é este aqui. Agora, esta intensidade é a intensidade que atravessa o condutor ou a resistência A. E isso é que nós vamos ter que agora calcular em função desta intensidade total da corrente que sai aqui do nosso gerador. Então, nós vamos fazer isso. Então, eu sei que I é igual a IA mais IB. Agora sim. E o que é que nós sabemos também mais? Sabemos que, em termos de resistências, sei que a resistência A é 3 vezes a resistência do condutor B. Ora, uma vez que nós estamos mais interessados aqui no A do que no B, temos que calcular aqui esta potência dissipada por esta resistência A. Vamos fazer ao contrário, vamos passar este 3 para aqui, fica, 3 está a multiplicar, passa a dividir, fica que RB é igual a 1/3 de RA. Portanto, daqui então, esta intensidade, como é que nós vamos relacionar com as resistências? Bom, basicamente eu sei que a resistência é igual à diferença de potencial sobre a intensidade da corrente. Portanto, isto é a definição de resistência. Aliás, isto basicamente é a lei de Ohm. Se eu passar esta intensidade da corrente para o outro lado, isto fica a lei de Ohm. Agora, se eu passar a intensidade para aqui e a resistência para o outro lado, fica a intensidade é igual à diferença de potencial sobre a resistência. Neste caso, então, a intensidade A vai ser a diferença de potencial aos termos da resistência A, que é sempre a mesma, portanto eu não vou mudar aqui nada, a dividir pela resistência A. A intensidade da corrente que atravessa a resistência B vai ser a diferença de potencial sobre a resistência B, que eu já verifiquei aqui que era 1/3 de RA. Isto é 1/3 de RA, ou seja, este 1/3, isto é 1 sobre 1/3, que fica basicamente 3. Ou seja, dividir por 1/3 é a mesma coisa que multiplicar por 3. Fica 3 U sobre RA. E agora não vamos esquecer que isto aqui é a intensidade da corrente que passa em A. E aqui também. Isto também é a intensidade da corrente que atravessa a resistência A. Então vamos substituir aqui. Fica intensidade total, vamos passar aqui para baixo. Intensidade total é igual à intensidade que atravessa A mais, e agora tenho aqui a intensidade que atravessa B em função da de A, é 3 vezes, okay? Mais 3 vezes a intensidade corrente A. Isto é para A e isto aqui é para B. Muito bom, 1 mais 3 dá 4, isto dá 4 vezes a intensidade que atravessa A, e daqui, isto é igual a I, este I que eu posso já substituir pelo 0,23 ampere, 23 ampere. Okay? Basta passar agora o 4, está a multiplicar, passa a dividir. Então, a intensidade que atravessa o condutor A é 0,23 sobre 4 e introduzindo este valor, esta conta na calculadora, vai-me dar, eu vou já passar isto para a notação científica, fica 5,75, por causa dos algarismos significativos, vezes 10 elevado a menos 2 ampere. Muito bom. Agora, é só substituir aqui. Então, diferença de potencial 8,74 volt daqui, multiplicado pela intensidade que atravessa a resistência A, que vamos calcular que é 5,75 vezes 10 a menos 2 ampere. Isto então dá, bom, agora com dois algarismos significativos, dá 0,50, isto é uma potência, e portanto a potência vem expressa em watt e
Está calculado. Alternativas. Bom, uma alternativa possível seria, em vez de eu calcular a intensidade da corrente que passa aqui na resistência A, vou calcular de facto o valor desta resistência, se for possível. E de facto nós temos dados suficientes para isso. E, bom, o que é que nós já sabíamos? Já sabíamos, portanto, tenho aqui esta intensidade I de 0,23 A que sai daqui, passa por aqui, depois vai bifurcar-se em IA e I índice B. Depois temos aqui a mesma diferença de potencial aos termos de A, que é esta diferença de potencial aqui, que é os 8,74 volts, aqui também. Isto já tinha sido estabelecido e continua a ser válido em ambas as perspectivas. Agora eu vou fazer simplesmente o seguinte: continua a ser válido que a intensidade total da corrente é a corrente que passa no troço A mais a corrente que passa no troço B. E continua a ser válido que a resistência é igual à diferença de potencial sobre a intensidade da corrente e que, portanto, passando a intensidade para aqui e a resistência para aqui, a intensidade é igual à diferença de potencial sobre a resistência. Neste caso, o que eu tenho é que a corrente IA é a diferença de potencial sobre a resistência A, a intensidade em B é a diferença de potencial, a mesma diferença de potencial sobre a resistência em B. E nós também já sabemos, continua a ser válido também, isto é dos dados do problema, que a resistência A é 3 vezes a resistência de B. Uma vez que nós estamos mais interessados, mais uma vez aqui nesta A, vou resolver em ordem A, em ordem B fica 1/3 de RA, que já tínhamos feito há pouco, e vou substituir aqui e fica U sobre 1/3 de RA. Aqui, multiplicando por 3 e por 3 fica 3U sobre RA, ok? Então agora a intensidade total vai ser daqui, portanto é a intensidade de A, U sobre a resistência de A, mais intensidade de B, que é 3 vezes a diferença de potencial sobre a resistência de A, 3U sobre RA. Isto dá U mais 3U dá 4U sobre RA. E agora eu vou calcular. Eu tenho a diferença de potencial. Tenho esta intensidade. Esta é a intensidade total da corrente. Tenho aqui. E o que é que me impede de calcular a resistência? Portanto, a resistência nada. Então vou fazer. Isto é igual a I. E agora vou fazer. Esta resistência passa para aqui, a intensidade passa para aqui, fica que a resistência A tem o valor de 4 vezes a diferença de potencial sobre a intensidade total do circuito. Ou seja, vou substituindo, fica 4 vezes estes 8,74 sobre 0,23 ampere. E quando nós colocamos isto na máquina, vamos obter o valor de 152 ohm. Este é o valor da resistência A. Bom, última etapa, isto era um cálculo auxiliar. A última etapa é arranjar de facto uma forma de calcular a potência dissipada. Nós sabemos que a potência dissipada é igual à diferença de potencial vezes a intensidade da corrente e nós também sabemos que a diferença de potencial é igual à resistência vezes a intensidade da corrente, que é a nossa lei de Ohm. E quando nós fazemos a substituição, a partir destas, quando nós combinamos estas duas fórmulas e esta resistência vezes intensidade, nós passamos aqui a substituir pela diferença de potencial, nós temos que a potência dissipada é R vezes I e vezes I outra vez, ou seja, R vezes I ao quadrado. Portanto, esta nós já conhecemos, não é? Então agora vamos fazer ao contrário. Em vez de substituirmos aqui na diferença de potencial, vamos substituir na intensidade. Porquê? Porque esta intensidade que está aqui é a intensidade em A e isso nós não calculamos, nós só calculamos a resistência aqui, mas nós não calculamos a intensidade da corrente que passa aqui, nós só temos a intensidade total. E portanto nós dava-nos jeito que isto aqui desaparecesse e fosse substituído por outra coisa qualquer. Isto é a intensidade passa em A, mas isto é a potência dissipada apenas pela resistência A. Então vamos fazer o seguinte, vamos substituir, portanto isto é IA, isto é a resistência A. Então vamos buscar a intensidade A vai ser, vamos passar a resistência para aqui, fica a diferença de potencial a dividir pela resistência A. Vamos substituir esta parte aqui na intensidade. Aliás, é aqui nesta intensidade, não é aqui nesta forma, é aqui nesta de intensidade. E vai ficar, então, que a potência é igual à diferença de potencial a multiplicar. Portanto, U sobre a resistência em A.
Ora, isto é U vezes U, fica só U ao quadrado, diferença potencial ao quadrado, a dividir pela resistência em A. Ora bom, isto aqui eu já tenho. Isto aqui eu sei que é igual à diferença potencial. Nós temos do gerador que nós já tínhamos concluído anteriormente. Fica 8,74 ao quadrado sobre esta resistência que nós já tínhamos aqui calculado, que era 1,152. Bom, quanto é que isto dá? Bom, dá os mesmos 0,50, portanto aqui com dois algarismos significativos, 0,50 watts. Isto era uma possibilidade alternativa de resolução do mesmo problema. E já estamos a responder à questão do exame da segunda fase de 2020, que diz o seguinte: o circuito elétrico representado na figura 2 é constituído por um gerador ideal, um gerador cuja resistência interna pode ser considerada nula, um reóstato T e um interruptor. Conclua como varia a potência dissipada no reóstato T quando a resistência elétrica introduzida por esse reóstato aumenta. Mostre como chegou à conclusão solicitada. Então, antes de mais, para quem não sabe o que é um reóstato, é um aparelho que contém uma resistência e permite fazer variar a resistência introduzida no circuito, fazendo variar o comprimento que é atravessado, dessa resistência que é atravessado pela corrente elétrica. Portanto, a equação que rege o funcionamento do reóstato, nós também já conhecemos, que é a resistência é igual a uma propriedade do material, que é a resistividade, portanto, o material do qual é feita aquela resistência, multiplicado pelo comprimento a dividir pela área. Ora, se a resistência for sempre feita do mesmo material, isto vai ser constante. Se isto for uma coisa cilíndrica, portanto, a área da secção reta que é atravessada pela corrente vai ser constante, e vamos deslizar uma agulha que vai fazer variar o comprimento que é percorrido pela corrente elétrica. Isto nós temos aqui na imagem, vai ser, portanto, basicamente aqueles que aparecem nos laboratórios escolares. Portanto, normalmente as resistências variáveis podem ser instrumentos até bastante pequenos e com outros feitios. Mas o que nós temos mesmo é relacionar potências com resistências elétricas. Então, o que é que nós já sabemos? Sabemos que a potência é igual à diferença potencial a multiplicar pela intensidade da corrente. Esta é uma fórmula para a potência que é válida para circuitos elétricos, especificamente. Mas esta aqui não contém aqui resistências. Como é que nós podemos fazer relacionar esta potência com resistências elétricas, esta que aparece aqui neste circuito? Bom, sei que a resistência elétrica é a diferença potencial a dividir pela intensidade da corrente. Daqui, das duas uma. Eu resolvo em ordem à diferença potencial e passo esta intensidade para aqui, fica U igual a resistência vezes a intensidade da corrente, que é a minha lei de Ohm, basicamente, né? Ou então faço ao contrário, vou isolar a intensidade da corrente, passa para aqui, a resistência passa para aqui e fica igual a diferença potencial a dividir pela resistência. Ora, se eu for por esta via, vou substituir aqui onde está a diferença potencial, vou substituir por resistência vezes intensidade. E depois ainda ao multiplicar por esta intensidade que já lá estava. Fica P igual a resistência vezes intensidade ao quadrado. Se eu for por aqui, vai ficar então o seguinte. Vou deixar aqui esta diferença potencial e vou substituir esta intensidade por diferença potencial sobre resistência. Fica P igual a U vezes U sobre R, ou seja, U ao quadrado sobre R. Portanto, desta maneira aqui, ou então desta. Ora bom, temos aqui um problema aqui nesta. E o problema é o seguinte, quando eu introduzo uma certa e determinada resistência, dependendo do valor da resistência que eu lá colocar, a intensidade da corrente também vai variar no circuito. E, portanto, como estas duas coisas estão a variar ao mesmo tempo, eu aqui não posso simplesmente tirar conclusões particularmente sólidas em relação à potência e à resistência, porque isto aqui também está a variar. Mas nós sabemos que a diferença potencial aos termos da nossa resistência é a mesma que a diferença potencial aos termos do nosso gerador, que é fixo, são os dois fixos. Então, se calhar eu vou utilizar esta forma, vou relacionar esta potência com esta resistência. E agora, uma vez que aqui, isto aqui, portanto, vou reescrever, fica potência igual a diferença potencial ao quadrado sobre a resistência. Isto aqui é constante. E, portanto, agora tenho aqui uma relação de proporcionalidade inversa entre a potência e a resistência. Quando a resistência aumenta, a potência vai diminuir. Quando a resistência diminui, a potência dissipada no circuito vai aumentar. E basicamente é isto que nós podemos utilizar para responder à nossa questão. Portanto, quando a nossa resistência aumenta, a potência diminui. Podemos utilizar esta fórmula e explicar que, por uma questão de proporcionalidade inversa, então acontece esta relação entre a potência dissipada e a resistência introduzida no circuito.
Vamos para a época especial de 2020. Considere o circuito esquematizado na figura 5, em que R1 e R2 representam dois condutores óhmicos e G é um gerador que pode ser considerado ideal, um gerador cuja resistência interna pode ser considerada nula. Quando o interruptor K2 está aberto, é medida uma corrente elétrica I no amperímetro ideal. Preveja se a corrente elétrica medida pelo amperímetro aumenta, diminui ou se mantém constante quando se fecha o interruptor K2. Mostre como chegou à previsão solicitada. Ora, este circuito que nós temos aqui é basicamente este circuito que aqui está, mas com portanto, equivalente quando o interruptor K2 está aberto. Ou seja, se eu não tenho aqui, portanto, não há aqui passagem de corrente absolutamente nenhuma, é a mesma coisa que não ter. Portanto, fica basicamente assim. E este aqui então é o mesmo circuito, mas agora com o interruptor K2 fechado. Bom, então vamos começar a fazer cálculos. Que intensidade da corrente é que passa aqui? Bom, temos o seguinte, temos aqui uma diferença de potencial U aos sistemas aqui do nosso gerador, medida aqui por este voltímetro. E uma vez que a única dissipação de energia é feita aqui nesta resistência, eu sei que esta diferença de potencial U é exatamente a mesma que esta. Portanto, para esta resistência, tenho que a diferença de potencial é igual à resistência vezes a intensidade da corrente. E, portanto, a minha intensidade da corrente vai ser, só passando a resistência para o outro lado, a diferença de potencial sobre a resistência R1. Agora, para a situação em que o interruptor K2 está fechado, bom, agora certamente que vai ser diferente, porque agora tinha aqui uma intensidade I, não é? Portanto, a intensidade que sai daqui do nosso gerador, e agora vai se bifurcar. Portanto, vai gerar aqui uma corrente que eu vou chamar I1, e aqui uma outra corrente a que eu vou chamar I2. E, portanto, este I1 certamente que será diferente deste I, desta intensidade total que passava aqui no circuito quando o interruptor K2 estava aberto. Vamos nós pensar. Bom, vamos lá fazer os cálculos devagarinho. Olha aqui, eu tenho o seguinte. Estas duas resistências estão associadas em paralelo. E, portanto, a mesma diferença de potencial que eu vou medir aqui nos termos do nosso gerador é a diferença de potencial para aqui, para os termos da resistência R1, que eu vou chamar, aliás, não vou chamar nada, vou chamar só U para não fazer confusão. É sempre a mesma diferença de potencial. E aqui também é a mesma diferença de potencial U. Pronto. Agora, vamos fazer o mesmo raciocínio. E para aqui eu tenho que a minha intensidade I1 passa aqui neste troço do circuito e que atravessa este amperímetro vai ser a diferença, esta mesma diferença de potencial, que é exatamente a mesma que esta, U a dividir por R1. Ok? Qual é a diferença? Ok, então aqui a diferença de potencial é a mesma, né? A mesma aqui nas duas situações, que é a mesma aqui, e a resistência também é exatamente a mesma. Então o que é que mudou? Não mudou rigorosamente nada. Mas agora eu tenho aqui uma outra corrente. Tenho aqui uma outra corrente, I2, que é esta mesma diferença de potencial dividida por R2. Se é diferente, ou pode ser igual, consoante estas resistências sejam iguais ou diferentes. Agora, a diferença entre esta situação e esta situação está no facto de, agora, esta intensidade disso, ou seja, colocar aqui um amperímetro, aqui neste troço do circuito, este amperímetro vai ler uma corrente maior do que aqui. Ou seja, eu vou puxar mais corrente aqui do nosso gerador para que esta corrente I1 seja exatamente igual a esta corrente I aqui nesta situação inicial e ainda mais uma corrente para aqui. Ou seja, basicamente o facto de eu ter aqui duas resistências em vez de ter só esta inicial, vai-me gastar mais pilha. Portanto, esta pilha, se estiver ligada durante tempo suficiente, não vai durar tanto tempo quanto aqui. Vai gastar-se mais peça. Portanto, é o preço que eu tenho a pagar por ter agora duas resistências associadas. Agora, as correntes, portanto, a corrente que passa aqui neste amperímetro, vai continuar a ser exatamente a mesma. A corrente geral que sai aqui do gerador é que vai ser maior. Se ainda não estiverem convencidos, nós podemos sempre recordar aquelas coisas que nós vimos no nono ano das lâmpadas associadas em série e em paralelo. As lâmpadas associadas em série, quando eu passo de uma para duas e depois para três, o brilho de cada lâmpada vai diminuindo progressivamente, porque também a intensidade que atravessa cada uma das lâmpadas vai diminuindo e a diferença de potencial vai se distribuindo por cada uma das lâmpadas que estão associadas em série, mas em paralelo não. Quer seja uma lâmpada ou duas ou três, vou ter sempre o mesmo brilho, mas cá está, às custas de gastar mais bateria. 2021, primeira fase.
Um LED, Light Emitting Diode, é um dispositivo que emite luz com elevada eficiência. Na figura 2 representa-se o gráfico da corrente elétrica e, no LED, em função da diferença de potencial elétrico U nos seus terminais, curva característica do LED. Para se obter a curva característica do LED, montou-se um circuito no qual o LED se encontrava ligado em série a um reóstato e uma pilha ideal, pilha cuja resistência interna pode ser considerada nula, de força eletromotriz 4,50 V. Nesse circuito, introduziram-se ainda dois aparelhos de medida adequados. 2.1. Qual dos esquemas seguintes representa o circuito que permite obter a curva característica do LED? Ora, esta questão serve para testar basicamente se o aluno sabe como é que se monta um amperímetro e um voltímetro nos circuitos. Então vamos lá ler a contenção inicial. Diz assim: para se obter a curva característica do LED, montou-se um circuito no qual o LED se encontrava ligado em série a um reóstato e a uma pilha ideal. E o que nós verificamos é que em todos os circuitos o LED, o reóstato e a nossa pilha estão ligados em série. Portanto, aqui não desempatamos nada. Depois, nesse circuito introduziram-se ainda dois aparelhos de medida adequados. Quais são os aparelhos de medida adequados? O amperímetro e o voltímetro. Nós estamos aqui a ver em qualquer uma das hipóteses. Qual dos esquemas seguintes representa o circuito que permite obter a curva característica do LED? Bom, os amperímetros medem a intensidade da corrente e, portanto, ligam-se em série no circuito. E daqui também não teremos nada, porque nós verificamos que o amperímetro está sempre ligado em série em todos os circuitos. Pronto. A diferença está no modo como os voltímetros estão ligados. E, no caso, eu vou já eliminar a hipótese C. No caso da hipótese C, aos terminais de seja lá do que for que aquele voltímetro está ligado, não vai medir nada, vai medir diferença de potencial zero. Portanto, aqui, não. Na questão, na D, o voltímetro está ligado aos terminais de pilha e, portanto, vai medir coisas relacionadas com a pilha. Mas, na nossa questão, logo no início, quando nos apresentam o gráfico, dizem o seguinte: na figura 2 representa-se o gráfico da corrente elétrica no LED em função da diferença de potencial elétrico U nos seus terminais. Ora, se este gráfico dá a diferença de potencial nos terminais, portanto, também a intensidade, mas a diferença de potencial nos terminais do LED, então eu quero um voltímetro que esteja associado apenas aos terminais do LED. Não quero na pilha. E não quero a hipótese A, porque na hipótese A o voltímetro está associado ao mesmo tempo ao LED e ao reóstato. Portanto, vai medir a soma das diferenças de potencial aos termos de cada um deles. Também não é isso que nós queremos. Portanto, por exclusão de partes tem mesmo que ser a B. E é a única hipótese em que o voltímetro está ligado em paralelo exclusivamente aos terminais do LED. E é isso que nos permite medir, portanto, juntamente depois com o amperímetro, dar as leituras para nós elaborarmos depois o gráfico que nos aparece aqui. 2.2. Caso os terminais do LED tivessem sido ligados diretamente à pilha, a corrente elétrica seria superior à que o LED suporta e este acabaria por se queimar. Ao introduzir-se o reóstato em série no circuito, a corrente elétrica no LED pode ser controlada. Determine qual deverá ser o valor da resistência elétrica mínima introduzida pelo reóstato para que a corrente elétrica no LED não exceda 20 mA. Apresento todos os cálculos efetuados. Ora, então vamos considerar o circuito na opção que nós tínhamos escolhido há pouco, que era esta aqui. O que é que nós temos aqui? Temos então o nosso gerador, temos o LED e o reóstato associados em série. Portanto, a corrente sai daqui, passa pelo LED, passa pelo reóstato e depois passa dentro aqui pelo amperímetro para então fazer a leitura. Este amperímetro tem que ter uma leitura de 20 mA. Portanto, é para o circuito inteiro. Mas aqui não passa corrente absolutamente nenhuma. Portanto, o voltímetro tem aqui uma resistência extremamente grande, tal que a passagem de corrente aqui pelo voltímetro é basicamente desprezável. O que é que nós temos então? Eu sei que, pelo facto de isto estar associado em série, esta diferença potencial é igual a esta, portanto, aos extremos do LED, somada com a diferença potencial aos extremos do nosso reóstato. Então é isso que nós vamos escolher basicamente. Portanto, a diferença potencial aos extremos do gerador é igual à diferença potencial na resistência mais a diferença potencial no nosso LED. Ora, para aqui, dão-nos a indicação de uma força eletromotriz de 4,50 volts. E dizem-nos também que é ideal e, portanto, a diferença de potencial quando o circuito está fechado é igual à força eletromotriz, que são os 4,50 volts. Este vai ser igual. Para aqui,
lei de Ohm, isto é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. E para aqui já não se aplica a mesma relação, porque isto é um LED, é uma coisa diferente. Mas agora é que dá jeito o gráfico que nos forneceram para verificarmos quando a intensidade da corrente é igual a 20 mA, qual é então a diferença de potencial aos sistemas do LED. Então vamos lá fazer a leitura. Temos aqui para a intensidade de 20 mA, já vem em mA, cuidado aqui com as unidades. Isto aqui corresponde no nosso gráfico a uma diferença de potencial que a gente vai ver aqui nas abscissas de cruzar aqui, agora daqui para baixo, são exatamente estes volts. Quanto é que isto vale? Pronto, estas escalas estão feitas de propósito para a gente ter aqui que ter cálculos intermédios adicionais. Então, daqui até ao 2,00, do 1,50 a 2,00, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões. Ora, isto corresponde a este intervalo aqui, de 1,50 até 2,00 de 0,50. Então, são 10 divisões está para 0,50, da mesma forma que cada uma destas divisões estará para x. Mas é fácil ver que este x vai ser, isto a dividir por 10 vai ser 0,05. Então assim, para evitar fazer mais contas, vou fazer o seguinte. Então aqui 1,50, 1,55, 1,60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 1,95. Este é 1,95 volt. E é este valor que nós vamos transportar agora para as contas que estávamos a fazer há pouco. Então vá, 1,95 volt por aqui, para a diferença de potencial aos extremos do nosso LED. E, portanto, esta intensidade de corrente que está aqui é a mesma que a intensidade da corrente que passa aqui no LED, que são estes 20 mA. Portanto, 4,50 é igual a resistência multiplicado. Portanto, eu vou passar estes 20 mA para ampere. Portanto, fica 20 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que ter 2,0 vezes 10 a menos 2 ampere. Agora aqui, 2,0 vezes 10 a menos 2, mais 1,95. Portanto, a partir daqui é basicamente álgebra. 4,50, este 1,95 passa para aqui, 1,95 é igual a 2,0 vezes 10 a menos 2. R está a multiplicar, passa a dividir. 4,50 menos 1,95, tudo a dividir por 2,0 vezes 10 a menos 2 é igual à resistência. E portanto a resistência que nós pretendemos vai ser igual a... Olha, eu vou passar agora este valor para a notação científica, fica 1,275 vezes 10 ao quadrado. Mas agora, atenção, cuidado com os algarismos significativos. Aqui tenho 3 algarismos significativos, aqui tenho 3, aqui só tenho 2 e, portanto, a única coisa que eu posso fazer aqui é 2 algarismos significativos. Portanto, a nossa resposta final vai ser, corto aqui e, por causa deste 7, isto passa a 3, 1,3 vezes 10 ao quadrado, ohm, e cá está a resistência que eu tenho que colocar aqui no reóstato. E vamos então passar ao exame da segunda fase de 2021. As baterias e as pilhas são geradores de tensão contínua. 7.1. Considere duas baterias ideais, baterias cujas resistências internas podem ser consideradas nulas, idênticas, e dois componentes puramente resistivos, P e Q, de resistências 8 kΩ e 24 kΩ, respectivamente. Uma das baterias é ligada a P e a outra é ligada a Q. A energia fornecida a P relativamente à energia fornecida a Q num mesmo intervalo de tempo é... Olha, o que eu tenho aqui é um esquema rudimentar dos circuitos a que se referem no exercício. Tenho aqui uma bateria e uma resistência P de 8 kΩ, uma bateria igual a esta e uma resistência Q de 24 kΩ. Agora, quando me perguntam a energia fornecida a cada um destes componentes num mesmo intervalo de tempo, isto é uma forma disfarçada de pedir a potência. Tem energia por unidade de tempo. Basicamente o que eles pedem aqui é a potência dissipada por esta resistência quando comparada com a energia ou a potência debitada por esta resistência aqui. E, para não variar, portanto é sempre P igual a o I, P igual a R vezes I ao quadrado, ou em alternativa P igual a U ao quadrado sobre R, dependendo do que é mais conveniente. Portanto,
Se não viram o vídeo desde o início, vejam o vídeo desde o início porque vão reparar que isto é sempre variantes basicamente da mesma coisa que é aqui pedida. Ora bom, então aqui tenho uma certa determinada diferença de potencial aos termos desta bateria e aqui também é a mesma diferença de potencial. Uma vez que as resistências são diferentes, as intensidades das correntes que atravessam o circuito vão ser diferentes. E, portanto, para efeitos comparativos, não me interessa ter duas grandezas diferentes. Tenho as resistências e depois tenho a intensidade da corrente. Portanto, tenho que verificar de que maneira que a intensidade da corrente vai variar com as resistências. Então vamos querer eliminar esse parâmetro e se calhar eu vou escolher este aqui de baixo. Então aqui para o condutor P fica potência dissipada por P é igual a U ao quadrado sobre a resistência associada, que é 8 km, que eu vou colocar 8 vezes 10 ao cubo. Isto vem, ó. Para aqui, potência dissipada por Q vai ser U ao quadrado, o mesmo que aqui, não é? Sobre 24 km, eu vou colocar 24 vezes 10 ao cubo. Portanto, eu sei que isto não está em notação científica, mas também não interessa. Bom, agora o que é que a gente quer? A potência debitada por P comparado com Q. Então, vamos fazer, portanto, vamos dividir a comparar. Então, vamos dividir estas duas coisas. Portanto, fazer aqui, se calhar aqui deste lado. Então, vamos fazer a potência dissipada por P dividida pela potência dissipada por Q. Ou seja, U ao quadrado sobre 8 vezes 10 ao cubo. U ao quadrado sobre 8 vezes 10 ao cubo. Traço fração principal. Agora aqui a potência dissipada por Q. U ao quadrado sobre 24 vezes 10 ao cubo. Bom, simplificar esta fração de frações. Estes dois vão para cima. U ao quadrado vezes 24 vezes 10 ao cubo. Isto aqui não parece, mas é um 3. A dividir por estes dois aqui multiplicam, vão para baixo. U ao quadrado vezes 8 vezes 10 ao cubo. Este U ao quadrado corta com este 10 ao cubo corta com este, fica 24 a dividir por 8 dá 3. Ou seja, potência dissipada pela resistência P a dividir pela potência dissipada pela resistência Q é igual a 3. E isto significa que, agora vamos passar aqui para o outro lado, P dissipado por P é igual a 3 vezes potência dissipada por Q. Então vamos lá ver as nossas opções. 9 vezes menor, 3 vezes menor, 3 vezes maior ou 9 vezes maior. Esta potência aqui é 3 vezes esta aqui. Portanto, é 3 vezes maior do que esta. Portanto, vamos escolher então a hipótese C. 7.2. Considere duas pilhas novas X e Y com as mesmas características. A pilha X foi utilizada para alimentar um circuito elétrico durante um intervalo de tempo significativo. A pilha Y não foi utilizada. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode traduzir as diferenças de potencial elétrico U nos terminais das pilhas X e Y em função da corrente elétrica I fornecida? Bom, então neste momento eu espero que já seja óbvio que as hipóteses D e B estão automaticamente descartadas, porque ilustram uma situação em que a força eletromotriz é zero, ou seja, quando a intensidade da corrente é zero, a diferença de potencial aos termos cada uma das pilhas também é zero. O que não há problema nenhum, significa que a pilha está descarregada, mas depois indicar que a diferença de potencial vai aumentando à medida que nós formos aumentando a intensidade da corrente, essa parte é que contradiz tudo aquilo que nós sabemos sobre pilhas. Tanto vai eventualmente diminuir porque resistência interna, não é? Portanto, aqui está totalmente descartado. Ora, relativamente às hipóteses A ou C, bom, dizem-nos que a pilha X esteve a funcionar durante algum tempo, portanto é normal que a sua diferença de potencial seja inferior a qualquer intensidade de corrente à pilha Y. E isso reflete-se em ambos os gráficos. O que é que desempata? Bom, é o declive destas retas, ou seja, este declive, ou simétrico do declive de cada uma destas retas, que é na hipótese A, que é na hipótese C, está relacionado com a resistência interna de cada uma das pilhas. E o gráfico A mostra que a resistência interna da pilha X, a que esteve a funcionar durante algum tempo, é superior à da pilha Y. E o gráfico C diz precisamente o contrário. Ora,
À medida que as pilhas vão funcionando, portanto, no início do funcionamento, elas já têm uma certa determinada resistência interna. E essa resistência interna vai aumentar ligeiramente à medida que a pilha for descarregando, devido a certas e determinadas reações químicas indesejadas, secundárias ao processo principal, que é uma reação redox. E que se vai formando, portanto, vai formando um precipitado no interior da pilha à medida que a pilha vai gastando o reagente. E, nesse sentido, vai aumentando progressivamente à medida que a pilha vai funcionando. E, portanto, nós, nesse sentido, vamos estar mais inclinados para a hipótese A do que para a hipótese C. E já estamos a resolver o exercício da época especial de 2021. Na figura 7 está esquematizado um circuito elétrico com os seguintes componentes. Uma pilha de força eletromotriz de 9,0 V e resistência interna 1,5 ohm. Três componentes puramente resistivos, R1, R2 e R3, com a mesma resistência elétrica. Um amperímetro ideal, um interruptor. 7.1. Qual a diferença de potencial elétrico entre os pontos P e Q quando o interruptor está aberto? Então vamos lá analisar o nosso circuito. Temos aqui o ponto P ligado ao polo negativo da nossa pilha e temos o polo Q. Aqui não liga rigorosamente nada. Aqui liga ao polo positivo, ou então por aqui também liga ao polo positivo. Portanto, o ponto P tem o mesmo potencial que o polo negativo e o ponto P que tem o mesmo potencial que o polo positivo e, portanto, a diferença de potencial solicitada, portanto, entre os pontos P e Q vai ser, uma vez que não está a passar corrente nenhuma, a diferença de potencial corresponde à força eletromotriz da pilha, que indicam no enunciado é 9,0 V e esta é a minha resposta. 7.2. Com o interruptor fechado, o amperímetro registra 0,25 A. Determina a potência total dissipada nos três componentes puramente resistivos. Apresento todos os cálculos efetuados. Ora bom, então agora já tenho aqui o meu interruptor fechado e agora o que se pretende é a potência dissipada quando a corrente vai de facto passar aqui pelo circuito. A corrente dissipada aqui nesta resistência 1, 2 e 3 juntas, ou seja, a potência total dissipada, que é P1 mais P2 mais P3. Isto é o que se pretende. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular estas potências dissipadas individualmente. Então, dizer P1, P2, P3. E agora, nós sabemos o quê? Nós sabemos que estas três resistências são iguais, mas nós não sabemos o valor de nenhuma delas. Portanto, uma possibilidade é tentar de alguma forma ir buscar outros dados de forma a poder calcular a resistência de uma delas e depois então a fazer contas. Em alternativa, eu tenho uma forma em que eu posso calcular estas potências dissipadas sem recorrer ao valor da resistência. Portanto, é a diferença de potencial a multiplicar pela intensidade da corrente que atravessa a resistência. Portanto, o 1, o 2 e 2, o 3 e 3. E agora vamos calcular cada uma destas grandezas individualmente. E eu vou começar pelas intensidades das correntes porque eu tenho a sensação que me é mais simples, devido aos dados que eu tenho do problema. E o que é que eu sei? Eu sei que a corrente que atravessa este amperímetro aqui é 0,25 ampere. Okay? Esta é a corrente. Vamos fazer o seguinte. A nossa corrente sai daqui, atravessa esta resistência R1 e quando chega aqui a este nó vai dividir-se e vamos ter aqui. Vou chamar esta corrente aqui I1. Esta corrente aqui vai ser I2, que atravessa a resistência R2, e esta aqui vai ser I3, que atravessa depois a resistência R3. E o que nós sabemos? Sabemos que a corrente I1 vai se dividir com estas duas, mas há conservação da corrente. Portanto, esta vai ser igual a I2 mais I3. E também sei o seguinte: uma vez que esta resistência é igual a esta, então a corrente vai dividir-se de igual forma neste sentido e neste. Caso contrário, já não poderia pressupor isto e teria que fazer cálculos adicionais, mas neste caso não tenho que fazer. Então fica que I1, uma vez que I2 é igual a I3, I1 pode ser, por exemplo, igual a I2 mais I2, ou seja, 2 vezes I2. E, portanto, já tenho a possibilidade de calcular esta corrente aqui. Portanto, isto vai ser 2 vezes 0,25, ou seja, 0,50 ampere. Para aqui, para I1. Portanto, já tenho aqui. Eu já sei isto aqui é 0,25 ampere, que é dado do problema. Esta aqui é igual,
pelo facto das resistências serem iguais. E esta aqui, acabei de calcular, é 0,50 ampere. Ótimo. Já só faltam então as diferenças de potencial. E agora, a diferença de potencial aos termos do gerador é igual a diferença de potencial aos termos da resistência R1. E agora, esta diferença de potencial aqui é igual para R2 e para R3. E depois, como estas duas resistências estão ligadas em série com R1, então esta diferença de potencial aqui mais qualquer uma destas duas juntas tem que ser igual à diferença de potencial aos termos do gerador. Ou seja, a diferença de potencial aos termos do gerador é igual a U1 mais U2, ou em alternativa, potencial aos termos do gerador é igual a U1 mais U3. É exatamente igual. Estas duas são iguais e, portanto, eu posso fazer o cálculo aqui ou aqui. E o que é que eu vou fazer? Primeiro vou ter que calcular isto aqui. Tenho que fazer aqui um cálculo auxiliar. E agora já não vai ser aqueles 9 volts, portanto, a diferença de potencial já não vai ser aqueles 9,0 volts que nós tínhamos respondido há pouco, porque há pouco o circuito estava aberto. Portanto, era a força eletromotriz. Agora, tem que ir lá com a outra equação. Ou seja, a diferença de potencial com a corrente a atravessar o circuito é força eletromotriz menos a intensidade da corrente. Nós já calculamos que é esta aqui, a do troço principal, que é o 0,50, que é esta que passa aqui, depois em R1. Depois é que se vai dividir e vai ficar 0,25 para aqui, 0,25 para aqui. Vezes a resistência interna da nossa pilha, que nós também já temos. Então fica substituindo o igual a 9,0 menos 0,50 vezes 1,5 ohm para a resistência interna da pilha. E isto então vai dar 8,25 volt. Então o que é que eu vou fazer agora com este valor? Vou introduzir aqui, por exemplo, aqui nesta equação, podia ser nesta, é igual, e fica-me que o 1 mais o 2 é igual a 8,25 volt. Mas estas duas diferenças de potencial são iguais pelo facto destas resistências, mais uma vez, serem iguais. Portanto, isto simplifica-nos bastante o problema. Então, sai daqui que, por exemplo, substituindo o 2 igual a o 1, fica 2 vezes o 1 é igual a 8,25 e, portanto, a diferença de potencial aos termos da resistência 1 fica 8,25 sobre 2, que dá 4,125 volt. Fantástico, então este valor vai para onde? Vai para aqui, isto é 4,125 volt, mas depois é essa quantidade para aqui e depois vai-se repartir aqui para estas duas de igual modo, que é para somado dar então este valor aqui que nós obtivemos dos 8,25. Portanto, isto é a mesma quantidade para aqui, 4,125 volt, e aqui é 4,125 volt. Muito bom, então vamos lá fazer de facto cálculos. A potência P1, potência dissipada por P1 é 4,125 vezes 0,50. P2 vai ser 4,125 vezes 0,25 daqui. E para esta 4,125, era P3, 4,125 multiplicado também por 0,25. Muito bom, e agora isto tudo somado, P1 com P2 com P3, vai dar, lembra aqui, portanto, esta potência dissipada total, 4,125, portanto, conhecido numericamente aqui com a diferença potencial. Agora, algarismos significativos, só temos dois algarismos significativos nos dados do nosso problema, e portanto vamos cortar isto aqui, e fica 4,1 potência em watt, e esta é a nossa resposta. E já estamos a ver a questão relacionada com circuitos elétricos do exame de 2002, primeira fase. Com o objetivo de determinar as características de uma pilha, um grupo de alunos montou um circuito elétrico constituído por uma pilha, uma resistência variável e um interruptor. Foram também instalados dois aparelhos de medida, um voltímetro e um amperímetro, tal como se esquematiza na figura 7. 7.1. O voltímetro é o aparelho de medida representado por X ou Y e está instalado em paralelo ou em série com a pilha. Bom, esta é mesmo só para aquecer, portanto é obviamente o aparelho X e está instalado em paralelo com a pilha, portanto vamos escolher a opção A. 7.2. A força eletromotriz da pilha pode ser determinada antes da montagem do circuito através de uma única medição direta. Descreva esse procedimento e explique o seu fundamento. Ora bom, a medição direta a que se refere consiste em ligar um voltímetro aos terminais da pilha, portanto isto obviamente ainda antes de ligar a pilha ao circuito. Porquê? O nosso fundamento
está na equação característica da pilha. Portanto, a diferença potencial aos extremos da pilha é igual à força eletromotriz menos a intensidade da corrente que atravessa a pilha a multiplicar pela sua resistência interna. Ora, se a pilha não está a ser atravessada por corrente, não está ligada a um circuito, então a nossa intensidade da corrente é zero. E, portanto, este termo aqui é desprezado. Isto aqui é a nossa força eletromotriz. E isto aqui é a diferença de potencial no voltímetro. Portanto, uma medição coincide com a outra. Se quisermos ser muito picuinhas, podemos sempre alegar que, na realidade, para nós medirmos esta grandeza, nós temos que fazer passar uma pequena corrente pelo voltímetro, ou seja, tem que se completar um circuito para que exista a leitura da diferença de potencial. Mas essa corrente é muito fraca porque é introduzida propositadamente no voltímetro uma resistência extremamente grande, uma resistência interna extremamente grande, de forma que a passagem da corrente pelo voltímetro é desprezável. De qualquer forma, nós aqui não damos muito ênfase a esses pormenores técnicos, por isso já começa a ser um nível mesmo muito avançado e, portanto, isto que está aqui, portanto, o procedimento e o fundamento teórico com a equação característica, basicamente está fantástico. Passamos então à 7.3. Na tabela seguinte estão registados os valores da diferença de potencial U e da corrente elétrica I medidos para cada valor de resistência elétrica introduzida no circuito. Ao traçar o gráfico de U em função de I, os alunos perceberam que um dos pares de valores experimentais não acompanhava a tendência linear dos restantes. Na determinação das características da pilha, decidiram eliminar esse par de valores. Apresenta as características da pilha com dois algarismos significativos. Na resposta, indica o par de valores experimentais que os alunos eliminaram, apresenta a equação da reta de ajuste ao gráfico de U em função de I para os 5 ensaios considerados. Então, este exercício basicamente consiste em pegar aqui nos valores desta tabela e inserir na nossa calculadora gráfica para fazermos uma regressão linear. O que é que nós vamos colocar no X e no Y? Ora, eles falam-me aqui em quando nós queremos traçar um gráfico de U em função de I, ou seja, que é um gráfico mais ou menos deste género assim, né? U, I, e depois eu suponho que seja qualquer coisa assim deste género, portanto aqui os valores aqui, porque nós queremos basicamente a equação característica da pilha. E, portanto, nós queremos que os valores da intensidade vão para o X e que os valores da diferença de potencial vão para o Y. E cá estamos então nós na nossa calculadora gráfica, já com estes dados previamente introduzidos, e a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser então ver qual vai ser o nosso outlier, ou seja, qual é aquele ponto que não segue aquela tal tendência linear de que nos falavam. Então, vamos lá. Antes de mais, ver aqui o gráfico, como é que estes números parecem. E cá está. Surge logo aqui, imediatamente à vista, este ponto aqui. Portanto, todos os outros seguem ali esta linha, mais ou menos assim, não é? Tudo mais ou menos em linha reta. Mas este aqui quebra essa tendência e, portanto, nós vamos ter que eliminar. Portanto, é este ponto aqui, a calculadora já identificou coordenadas 0,88, 6,01, que na nossa tabela corresponde à quarta entrada. Portanto, nós vamos eliminar esta entrada e vamos só fazer, então, a regressão linear com todos os elementos, exceto este aqui. Muito bom, já temos então aqui novamente os nossos dados já com aquele valor previamente retirado e vamos então agora aqui ao nosso gráfico novamente. Portanto, é exatamente a mesma coisa que nós tínhamos há bocado, mas sem aquele tal ponto. E agora sim já podemos então fazer aqui a nossa regressão linear. Já está, e a nossa equação é isto que nós queremos. Portanto, é esta a equação que nós vamos copiar agora para a nossa folha de prova. Então, apresenta as características da pilha com dois algarismos significativos. Então vamos transpor a nossa equação, só que eu não preciso de tantos algarismos significativos, aliás só preciso mesmo de dois, tal como me indicam, e aliás só temos mesmo dois ali na intensidade da corrente, portanto vai ficar y igual a menos 4,3x mais 8,9, ok? O que é que nós tínhamos dito que era o X? O X era a intensidade da corrente e o Y era a diferença potencial. Okay? Ou seja, isto é diferença potencial igual a menos 4,3 vezes a intensidade da corrente mais 8,9. Se eu por acaso trocar estes dois termos aqui, fica que a diferença potencial é igual a 8,9 menos 4,3 i.
Vamos comparar com a equação característica da pilha, que é U igual a força eletromotriz menos I vezes a resistência interna. Então, a resistência interna é este 4,3 que está aqui, a força eletromotriz são estes 8,9. Portanto, ok? Portanto, as características da pilha vão ser força eletromotriz 8,9 volt, resistência interna 4,3 ohm. E tá. 2022, segunda fase. Na figura 5 está esquematizado um processo laboratorial destinado a estudar o aquecimento de uma amostra de água. Monta-se um circuito elétrico com uma pilha, um interruptor e uma resistência de imersão R. Neste circuito foram instalados dois aparelhos de medida, um voltímetro e um amperímetro. Ora, 4.1 tem a ver com fenómenos térmicos, vamos saltar para a 4.2 que diz: no ensaio foi aquecida uma amostra de água durante 10 minutos usando-se uma resistência elétrica de imersão. Mediu-se a diferença de potencial U de 8,17 V nos terminais da resistência e a corrente elétrica I de 700 mA no circuito. Admita que estes valores se mantiveram constantes ao longo do ensaio. Qual a energia dissipada pela resistência por efeito Joule durante este ensaio? Ora, então vamos lá ver que dados é que nós temos à nossa disposição. Dizem-nos que a diferença de potencial medida é 8,17 V. Indica-nos também aqui a intensidade da corrente, que é de 700 mA, que eu vou já passar para ampere, que fica a 7,0 vezes 10 a menos 1 ampere. Não sei se isto aqui são 2 ou 3 ou um algarismo significativo, portanto depois aqui 2, mas isto não tem muito significado. Depois, diz-nos também, nosso tempo, isto demorou 10 minutos. 10 minutos, que eu vou passar para a unidade SI, que são os segundos. 10 vezes 60, ou seja, 600. Também a notação científica 6,0 vezes 10 ao quadrado segundo. Muito bom. Da diferença de potencial e da intensidade da corrente, eu já tiro que a potência é dada pela diferença de potencial a multiplicar pela intensidade da corrente. É só multiplicar estes dois valores. Mas não nos pedem a potência, pedem-nos a energia. A energia é o pedido. Como é que nós relacionamos potência com energia? Bom, nós sabemos então que a potência é igual a energia a dividir pelo intervalo de tempo. Ou seja, isto aqui é válido para o contexto de corrente elétrica e isto aqui, esta definição de potência, é válida sempre. A potência é sempre, por definição, energia por unidade de tempo. Então assim podemos relacionar as duas coisas. Daqui sai-me que a energia, é só passar o delta T para o outro lado, fica potência vezes o delta T, ou seja, combinando estas duas fica que a energia é igual a potência potencial vezes a intensidade da corrente vezes o tempo de funcionamento. E agora então, a energia vai ser então, é só substituir 8,17 vezes 7,0 vezes 10 elevado a menos 1, e agora o tempo que é 6,0 vezes 10 ao quadrado segundo. E saindo aqui então uma energia de 3.431,4, que eu vou também transpor para notação científica, fica então 3,4314 vezes 10 ao cubo joule, e aparecem-me aqui opções em kJ. Isto para kJ, portanto, isto aqui já é o kJ, é só pegar aqui, portanto aquilo só tem dois algarismos seguidos, vamos pegar aqui, e isto é a mesma coisa que 3,4 kJ, o que nos leva para a escolha da hipótese B. Passamos então à época especial 2022. 5. No âmbito da agricultura inteligente ou smart farming, aposta-se na hidroponia, uma técnica de cultivo de espécies vegetais que não necessita de solo e em que se usam ferramentas tecnológicas. Esta forma de cultivo mais sustentável pode ser implementada em meio urbano, permite economizar água e reforça a segurança alimentar. 5.1. No processo de fotossíntese, as plantas não necessitam de absorver radiação em todo o espectro da luz visível. Clorofila A nos cloroplastos das plantas absorve fundamentalmente radiação com comprimentos de onda de 430 nanômetro e de 660 nanômetro. Em hidroponia, utilizam-se circuitos com associações de vários LED que emitem, cada um deles, radiação com um dos comprimentos de onda referidos anteriormente. Na figura 6, representam-se as curvas características de dois tipos de LED, X e Y, que poderão ser utilizados em iluminação em estações hidropónicas. 5.1.1. Para testar a adequação de dois LED 1 e 2, montou-se um circuito elétrico no qual estes foram associados em paralelo com uma pilha ideal de resistência interna nula de força eletromotriz 9,0 V.
O circuito elétrico inclui ainda um aparelho de medida, amperímetro, e duas resistências elétricas, R e outra de 360 ohm, de acordo com a figura 7. Para preservar a longevidade e o bom funcionamento dos LED, a corrente elétrica que atravessa cada LED não pode exceder 20 mA. Dada esta condição, para uma corrente elétrica de 40 mA lida no amperímetro, o valor de R é 280 ohm ou 225 ohm e o LED 2 corresponde ao LED Y, o X da figura 6. Então vamos lá analisar o nosso circuito. Temos que a corrente que passa aqui é-nos indicada que é 40 mA. E a corrente que atravessa este LED 1 ou este LED 2 não pode exceder 20 mA. Nós sabemos que isto é a corrente do troço principal e quando a corrente chega aqui, divide-se e vai uma parte para aqui e outra parte para ali. Portanto, em princípio, o que a gente vai querer é 20 mA para este lado e 20 mA para este. Se aqui vier um pouco menos do que 20 mA, o restante até chegar aos 40, que ultrapassa os 20 mA, vai para aqui. Ou então ao contrário. E, portanto, um dos LEDs vai queimar porque vai receber uma corrente superior a 20 mA. Portanto, tem que ser exatamente 20 mA para aqui e 20 mA aqui para este troço. E o que é que nós vamos ter de fazer agora? Nós sabemos agora o seguinte, estes dois componentes estão ligados em paralelo uns com os outros. Portanto, este conjunto, a resistência mais LED 1, está uma diferença de potencial de 9,0, que é aqui a diferença de potencial do nosso gerador, que é ideal. Mas aqui também, portanto, aqui a diferença de potencial, portanto, é os mesmos 9,0 volts. Então vou dizer o seguinte, vou dizer que mas estes dois, como estão ligados em série, soma a diferença de potencial deste com a diferença de potencial deste. E isto junto é que dá os 9,0 volts. Então vou dizer assim, vou chamar esta resistência, tal como aqui, vou chamar aqui R2 e vamos chamar aqui R1, é para não haver aqui confusões com os nossos nomes. E vou dizer que a diferença de potencial aos extremos de R1 mais a diferença de potencial aos extremos aqui do nosso LED 1 vai ser os 9,0 volt. Agora para aqui, lei de Ohm, ou seja, isto é igual à resistência vezes a intensidade da corrente mais a diferença de potencial aos extremos do LED, portanto aqui não posso aplicar a lei de Ohm e isto vai dar 9,0. Substituir por valores. Que valores é que eu tenho? Então tenho aqui a resistência de 360 ohm para aqui, posso substituir. E como eu quero que a corrente que aqui atravessa esta parte do circuito seja 20 mA, vou substituir aqui 20 mA, mas em ampere, portanto 20 mA, ou seja, 20 vezes 10 a menos 3 ampere, ou ainda 2,0 vezes 10 a menos 2 ampere, não é? Muito bom, para aqui fica 360, que aliás até podia já estar em notação científica, vamos lá, vezes 2,0 vezes 10 a menos 2 mais diferença de potencial aos sistemas do LED 1 vai ser 9,0. Agora fica que, vou passar isto tudo aqui para este lado, fica que a diferença de potencial aos sistemas do LED 1 tem que dar necessariamente 9,0 menos 360 vezes 2,0 vezes 10 a menos 2. Então a gente vai colocar isto tudo na máquina e vai dar que a diferença de potencial aos extremos do LED 1 tem que ser 1,8 volt. Agora a questão é, o que é que nós fazemos com esta informação aqui? Agora o que nós podemos fazer é ir ao gráfico que nos é fornecido no enunciado e ver para uma corrente de 20 mA qual destes dois LEDs, X ou Y, é que vai ter uma diferença potencial de 1,8 volts aos seus termos. E o jeito de ler do gráfico, portanto aqui o de 20,0, sai para aqui. Nós vamos precisar de qualquer forma de ler para os dois. Para aqui, projeto aqui em baixo. E já agora para o Y nós vamos precisar deste valor um pouco mais à frente. Projetar aqui em baixo. Vamos já buscar estes valores aqui. Isto é feito para nos obrigar a fazer mais contas. Ora, isto é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões. Portanto, de 1,5 para 2. Ora, isto aqui corresponde a um intervalo de 0,5. 0,5 está para 10 divisões, tal como uma divisão está para x, e portanto este x vai ser 1 vezes 0,5. E portanto é isto a dividir por 10 dá 0,05. Portanto,
2 divisões vai corresponder a 0,1. Isto é 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,8, 1,9 e 2. E agora vamos fazer só o mesmo raciocínio por aqui, porque este valor aqui também nos vai ser útil um pouco mais à frente. Então temos aqui 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 e finalmente 3,5. Portanto, este aqui vai ter 3,4 volt. Okay? Este aqui é que é 1,8 e, portanto, automaticamente o que é que nós concluímos? Concluímos que isto é a diferença de potencial aos termos do nosso LED 1. Portanto, é 1,8 volt. E, portanto, o LED 1 é que é o nosso X. Portanto, X corresponde ao LED 1 no circuito. E, portanto, por exclusão de pares, portanto, tem que ser o LED 2. E, portanto, agora, em consequência do raciocínio que nós acabamos de fazer, já podemos ficar só com as hipóteses A ou B. Portanto, as C e a D estão eliminadas. Agora já só temos que saber, para, de facto, selecionarmos a opção correta, saber quanto é que vale esta resistência aqui. Ou seja, se vale 280 ou então 225 ohm. E, basicamente, vamos fazer um raciocínio muito parecido com este. Ou seja, agora, vamos aqui, se calhar aqui para este lado, e a diferença de potencial nós temos de R2 mais esta diferença de potencial nós temos de LED 2 vai ser os mesmos 9,0 que aqui, porque eles estão em paralelo. Aqui mais uma vez, lei de Ohm, portanto é resistência vezes a intensidade da corrente, e nós já sabemos que temos aqui 20 mA, isto é 20 mA para aqui, 20 mA para aqui, mais esta diferença de potencial nós temos do LED 2, nós já estivemos a ler, portanto, é aqueles 3,4 volts e, portanto, vamos simplesmente substituir 3,4 para aqui, isto é igual a 9,0. Aqui então, ficando aqui os 2,0 vezes 10 a menos 10 ampere, resistência vezes 2,0 vezes 10 a menos 2 é igual a 9,0 menos 3,4, portanto passou para o outro lado, isto aqui vai passar a dividir, fica que a resistência, isto é a resistência R2 é igual a 9,0 menos 3,4, tudo a dividir por 2,0 vezes 10 a menos 2, e isto vai então dar 280 ohm. Onde é que nós temos então a hipótese que diz 280 ohm e o LED 2 corresponde ao LED Y? É a hipótese A, e portanto vamos escolher então a hipótese A. Está respondido. E já passamos para o exame da primeira fase de 2023. 5.4. Durante uma falha de eletricidade no prédio, este prédio aqui que vem mencionado na pergunta 5, mas que não é interessante porque até chegarmos a 5.4 as questões não têm a ver com circuitos elétricos. Portanto, durante uma falha de eletricidade no prédio, uma pessoa desce as escadas com uma lanterna a pilhas ligada. 5.4.1. No circuito elétrico da lanterna, o sentido real da corrente elétrica é do polo e a resposta, obviamente, é negativo para o polo positivo da pilha e a corrente é contínua. Portanto, esta resposta direta é só debitar a teoria. 5.4.2. O gráfico da figura 7 traduz a curva característica da pilha usada na lanterna. Qual das opções seguintes pode representar as características desta pilha? Força eletromotriz e resistência interna. Bom, então eu vou começar pela força eletromotriz, que é mais simples. E, uma vez que isto é a curva característica da nossa pilha, nós já sabemos que a força eletromotriz é a diferença de potencial aos termos da pilha quando a corrente que está a atravessar a pilha é zero. Portanto, antes de nós, de facto, fecharmos o circuito. Portanto, é só pegarmos nesta linha que já aqui está e extrapolarmos e vermos quanto é que é a interseção com o eixo dos Y. Portanto, tem uma regrazinha, não era mesmo preciso regra, mas pronto, pá, vou ficar aqui um bocadinho mais bonitinho. Vamos lá extrapolar esta reta até ao eixo dos Y. E pronto, começar aqui num ponto muito próximo do 5,5. Bom, esta então é, portanto, a nossa força eletromotriz é 5,5 volt. Portanto, daqui tiramos que só pode ser a hipótese A ou então a hipótese B. E agora vamos desempatar calculando a resistência interna da nossa pilha. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, a resistência interna vai ser o simétrico do declive desta reta. É sempre o simétrico. Esta reta tem claramente um declive negativo, mas não existem resistências negativas. Como é que nós vamos fazer então para calcular o declive desta reta? Bom, vamos aqui ao nosso gráfico e vamos buscar dois pontos, preferencialmente que estejam aqui muito próximos aqui da nossa linha, que é uma reta de uma regressão linear que nós fizemos aqui a estes pontos, e vamos buscar dois cujas coordenadas sejam fáceis de ler. Por exemplo, eu estou aqui a ver este ponto logo aqui no início,
coordenadas x 0,40 e coordenada y 5,0. Fantástico. Vou chamar este ponto aqui o ponto A, para a gente situar. E depois vou escolher, por exemplo, este aqui. Sim, este aqui está muito próximo da linha e tem aqui esta coordenada x 0,80, coordenada y 4,5, também está ótimo. Vamos ver aqui o ponto B. Este aqui não era boa ideia escolher este aqui talvez também não. Este aqui, pronto, a coordenada y já é um bocadinho mais difícil, deve estar aqui entre 3,4, suponho eu, 3,5, mas pronto, ainda dava para extrapolar aqui um bocadinho. Tem a coordenada x 1,60. Bom, agora com estes dois pontos, o que nós vamos fazer aqui basicamente é matemáticas do 8º ano, ou seja, tenho o meu ponto de coordenadas 0,40, 5,0, o ponto B de coordenadas 0,80 e 4,5. O declive desta reta vai ser YB menos YA sobre XB menos XA. Também podem fazer YA menos YB, mas aqui em baixo tem que fazer XA menos XB. Sabem como é que é? Agora, vamos só substituir pelos valores. Tá. Ora, YB 4,5 menos 5,0. Aqui em baixo vai dividir XB 0,80 menos 0,40 e agora vamos introduzir isto tudo na máquina e obtemos daqui menos 1,25. Agora, algarismos significativos. Cuidado com os algarismos. Aqui temos dois algarismos significativos e aqui também, portanto, este aqui não faz sentido ter 3 algarismos significativos. Portanto, isto passa a menos 1, e por causa do 5 este 2 passa a 3, 1,3. Este é o declive desta reta e, portanto, nós vamos dizer que a resistência interna da nossa pilha é 1,3 ohm. Onde é que nós temos esta opção? Com força eletromotriz 5,5 volts e resistência interna 1,3. É a opção A. E o exame da segunda fase de 2023 não contém exercícios relacionados com circuitos elétricos, por isso vamos saltar para a época especial. Número 2. Os primeiros termómetros baseavam-se na dilatação regular de uma substância líquida termométrica perante o aumento de temperatura. Galileu Galilei foi um dos primeiros construtores de termómetros, tendo usado a água como substância termométrica. Posteriormente, foram desenvolvidos termómetros de etanol por Alder Romer, Gabriel Fahrenheit e outros. E vamos já diretamente para 2.2. A verificação experimental de que a resistência elétrica de certos materiais variava com a temperatura permitiu o desenvolvimento dos termómetros de resistência, termorresistências. Uma termorresistência pode ser construída enrolando um fio de cobre que, posteriormente, é percorrido por uma corrente elétrica. O enrolamento do fio de cobre, ao ser mergulhado num líquido a uma determinada temperatura θ, acaba por atingir essa temperatura. As medições da diferença potencial nos terminais do enrolamento e da corrente elétrica que o percorre permitem obter a resistência elétrica R do fio de cobre. A determinação de R, por sua vez, permite obter a temperatura θ do líquido. 2.2.1. Qual dos esquemas seguintes pode representar o circuito elétrico do termómetro de resistência acima descrito? Ora bom, basicamente o objetivo desta questão é perguntar como é que se monta corretamente um voltímetro e um amperímetro num circuito. E nós olhamos aqui para as opções e, por exemplo, vamos aqui para a opção A. O que é que nós temos? Temos aqui um voltímetro montado em série no circuito e um amperímetro em paralelo com a resistência. Não é assim que se monta estes instrumentos de medição, portanto, não. Na DE, bom, o amperímetro está em série, mas o voltímetro também está em série. O voltímetro não pode estar em série, tem que estar em paralelo com alguma coisa que queira medir. Portanto, definitivamente não. Na C já está um bocadinho, o voltímetro já está um bocadinho melhor, já está em paralelo, mas não é em paralelo com a resistência, é em paralelo com a bateria, está a medir a diferença potencial aos extremos da bateria e, além disso, o amperímetro está em paralelo e não deveria estar. Portanto, nem que seja por iluminação, tem mesmo que ser a hipótese B. E cá está, de facto, o amperímetro está ligado em série, permitindo medir a intensidade da corrente que percorre todo o circuito, e o voltímetro está ligado em paralelo com a resistência para medir a diferença potencial aos extremos da mesma. 2.2.2. O gráfico da figura 2 mostra a reta de calibração de uma termorresistência. Admita que o fio de cobre apresenta um comportamento óhmico e que, depois de entrar em equilíbrio térmico com o líquido a uma certa temperatura θ, o fio foi atravessado por uma corrente elétrica de 36,9 mA, estando sujeito a uma diferença potencial de 3,00 V nos seus terminais. Determina a temperatura θ do líquido. Apresento todos os cálculos efetuados. Então, do nosso enunciado, tiramos estes dados de uma diferença potencial de 3,00 V e uma intensidade de 36,9 mA. Qual é o fio de cobre a que eles referem? É este que nós estávamos a trabalhar há pouco, que nós tínhamos introduzido num líquido para medir a sua temperatura. Portanto,
podemos imaginar que é o mesmo fio de cobre e o mesmo líquido. E agora temos o seguinte, temos aqui este gráfico que nos indica a resistência, a relação entre a resistência daquele fio, daquele enrolamento em função da temperatura. E quando nós soubermos com estes dados e por nos dizerem que o fio tem um comportamento óhmico, nós podemos utilizar a lei de Ohm e calcular a resistência. Quando nós tivermos a resistência e com estes dados, nós já podemos calcular a temperatura do líquido. Porque o fio de cobre, naquele momento, já está em equilíbrio térmico com o líquido, portanto está à mesma temperatura. Então vá, daqui sabe que U igual a RI e, portanto, a resistência é igual, é só passar a intensidade para o outro lado, U sobre I vai ser estes 3,00 volts a dividir por 36,9, mas isto é em miliampere, cuidado, das 10 a menos 3 ampere. Então 3,69 vezes 10 a menos 2. Vamos pôr isto tudo na máquina e vamos daqui obter 81,3 ohm. Muito bom, a partir daqui, como é que nós prosseguimos? Esta resistência vai para onde? Vai aqui no gráfico, eu vou colocar aleatoriamente mais ou menos aqui para este lado, 81,3. E o que é que a gente quer de facto? A solução, a resposta para este problema é a imagem, de acordo com esta reta, de este valor da nossa resistência, que nós acabamos de calcular. Portanto, é isto que está aqui, isto é que é a nossa temperatura. Agora, método gráfico. Nós temos aqui o seguinte, nós temos a possibilidade de ir buscar aqui este comprimento, esta distância entre o 68,1 e 81,3, que se colocarmos na calculadora vai dar 12,4. 12,4 para aqui. Esta distância aqui do 68,9 até ao 99,8, nós também podemos calcular facilmente, que dá 30,9. Muito bom. O que é que nós queremos? Queremos isto aqui, que eu vou chamar simplesmente θ. É isto aqui. E esta altura é 100. Nós sabemos que é 100. É isto. Né? Pronto. A partir daqui, por semelhança de triângulos. Esta medida de 12,4 do pequeno está para esta medida de 30,9 do grande, que são lados correspondentes. 12,4 está para 30,9. Da mesma forma que esta medida do pequeno, θ, está para esta medida do grande, que é o 100. Também são lados correspondentes. Da mesma forma que θ está para 100. Então, a partir desta regra 3 simples, ou então com proporções também dá, vai dar ao mesmo. Eu é que gosto das regras 3 simples. A partir daqui, θ é igual a 100 vezes 12,4 sobre 30,9. E isto dá, então, com 3 algarismos significativos, porque nós não temos aqui mais do que isto, 40,1 graus Celsius. Esta é uma possibilidade para fazer este exercício de uma forma prática e rápida. A alternativa é a seguinte, isto para quem gosta mais de álgebra do que de geometria, é, depois de termos calculado a resistência tal e qual como fizemos no passo anterior, portanto, isso aí não muda rigorosamente nada, a partir de agora vamos fazer o seguinte, vamos buscar a equação desta reta. Vamos buscar a equação desta reta, que é uma equação do tipo y igual a mx mais b, em que m é o declive e b é a ordenada na origem. Portanto, quando é que ela vai passar aqui no eixo das temperaturas? E a partir daqui, tem esta resistência, que é 1x, e introduz aqui e ela vai me dar o y, que é a temperatura. Portanto, vai dar basicamente a mesma coisa. A primeira coisa que nós vamos fazer é, vamos buscar o nosso declive, e para isso nós precisamos das coordenadas de 2 pontos. E só temos mesmo aqui as coordenadas de 2 pontos, que é este daqui, que eu vou chamar aqui este ponto A e este ponto B. Não era necessário, pá. Só mesmo para 68,90, 68,90, e o ponto B de coordenadas 99,8, 100. Muito bom. Como é que fica então o declive? O nosso declive fica YB menos YA sobre XB menos XA, ou seja, YB 100 menos 0 sobre 99,8 menos 68,9. Vamos introduzir isto tudo na calculadora e vai-nos dar, vamos dar aqui 3 casas decimais, 3,236 para o nosso declive. Então sim, até agora já temos o quê? Da nossa equação, o y, no nosso caso concreto, é o nosso θ, a nossa temperatura, vamos substituir por θ, igual a este declive que nós acabamos de calcular, 3,
23,6. O nosso X portanto, é a resistência, R, mais a ordenada na origem, que nós ainda não sabemos. Bom, então agora vamos buscar precisamente a ordenada na origem. Para isso, o que é que nós fazíamos? Substituíamos, íamos às coordenadas que nós conhecemos, escolhemos um ponto qualquer e vamos substituir a coordenada y aqui e a coordenada x aqui e vamos fazer contas. Ora, eu vou escolher o ponto A pelo facto de eu ter a sensação que me vai facilitar os cálculos. Vou substituir o 0 aqui no nosso y, que é o θ, fica 0 igual a 3,236 vezes o x, que é 68,9 vezes 68,9 mais b. Portanto, daqui sai 0 igual a 222,96 mais b. E, portanto, finalmente o nosso b é igual. É só passar aqui para o outro lado. Ops, troca de sinal e vai ficar menos 222,96. Muito bom. Quanto é que é então a nossa equação? θ igual a 3,236R, o x e o nosso y mantém-se, menos 222,96. A partir de agora, sempre que eu tiver um determinado valor para x, então, por exemplo, aqui este 81,3, eu vou buscar a mesma aqui esta imagem y deste ponto, aqui este θ, mas vou fazê-lo algebricamente. Vou fazer θ igual a 3,236 vezes nossa resistência de 81,3 menos 222,96. Vamos inserir isto tudo na nossa calculadora e cá está, mais uma vez, 40,1 graus Celsius. Portanto, de uma maneira ou de outra, nós fomos lá. E pronto, era só isto que eu tinha para vos trazer por hoje. Espero que vos tenha sido útil. Como habitualmente, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários e assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.